E se o que chamaram de Deus fosse um carcereiro? Hoje eu vou mostrar por que essa ideia assusta quem controla o seu mundo e vou entregar chaves práticas para você testar em silêncio dentro de si. Se esse tema faz sentido para você, siga agora o canal iluminadamente e compartilhe com quem precisa despertar. Prepare o coração. O que vem a seguir pode rearrumar a sua história espiritual e abalar certezas antigas. Fique até o final, porque a revelação maior não está no começo. Você sempre sentiu que algo em você era maior do que a culpa que ensinaram. Sentiu? Essa sensação não é orgulho, é memória. Uma jornada de despertar. Os mestres gnósticos disseram que existe uma centelha imortal da fonte além desta criação. Ela não é metáfora, ela é identidade. Quando essa centelha pulsa, a voz do medo perde autoridade. O desalinhamento do mundo. Mas então, por que o mundo parece tão desalinhado do bem? Porque o Deus Supremo não é o mesmo Deus do antigo livro que pediu guerras e obediência cega. A distinção entre o Supremo e o Demiurgo. O Supremo é plenitude e bondade. O outro é um artesão do cosmos, limitado, vaidoso, um demiurgo. Você percebe a diferença no fruto. Um convoca ao amor que liberta. O outro exige adoração que aprisiona. E se a devoção que te ensinaram alimenta apenas a máquina que te drena? O mito de Sofia explica o furo no tecido da realidade. O mito de Sofia e a origem do erro. A sabedoria, em um ato sem parceiro, gerou um desvio. Do desvio nasceu um construtor que não conhece o Altíssimo. Desse construtor vieram ordens, leis, narrativas de culpa, sistemas de medo. Não é lenda para distração, é um mapa do erro. Se a origem foi erro, a correção não é violência. É luz. Sofia, sabedoria. Gerou um desvio em ato sem parceiro. Construtor, demiurgo. Nasceu do desvio, não conhece o Altíssimo. Sistema de controle. Ordens, leis, culpa e medo. Correção. Não pela violência, mas pela luz. Os arcontes e o sistema de controle. Arcontes operam onde há sono. Eles sussurram através de hábitos, vícios, agendas e aparatos que todos chamam de normais. Eles vivem de sua atenção dispersa. Quando você olha sem vigiar, algo te olha de volta e te programa. O antídoto não é ódio, é clareza. Você topa observar quem se alimenta da sua distração diária? A verdadeira gnose. Gnose não é crer mais forte, é lembrar com nitidez. Quando o véu cai, a pessoa não vira soberba, ela fica leve. A frase do Evangelho de Tomé ainda arde: o reino está dentro de vós e está fora de vós. Dentro como origem, fora como sinal. Quem olha só para fora se perde no teatro. Quem mergulha só para dentro esquece o próximo. A visão reúne os dois. Cristo como mensageiro da plenitude. Cristo veio da plenitude como mensageiro da casa verdadeira. Em Jesus, a voz do alto tomou forma de gesto e palavra que despertam. Ele não vendeu tempo de templo. Ele entregou chaves. Conhecer a origem, libertar o oprimido, curar as fraturas internas. No mesmo Evangelho de Tomé, ecoa: quando vos conhecerdes, sereis conhecidos e entendereis que sois filhos do Pai vivo. Não é poesia, é mecanismo de retorno. Metanoia aqui não é culpa teatral, é virada de mente. É quando você se surpreende percebendo que usava a fé para fugir de ver. O despertar do coração. Desfazendo pactos com o medo. O coração que acorda começa a desfazer pactos com o medo. Isso tem preço? Tem. O preço é a honestidade radical. Você aceita descobrir quantas máscaras ainda sustentam a sua rotina? A ética gnóstica. A ética gnóstica nasce da visão e não da vigilância moral externa. Quando a pessoa vê, solta naturalmente o que fere e escolhe o que cura. Sem plateia, sem recompensa. Compaixão como respiração. A bondade vira a respiração. Se a virtude precisa de aplauso, ela ainda está em cativeiro. Você consegue imaginar uma vida em que a compaixão seja resposta e não obrigação? Símbolos e ritos, mapas para o despertar. Símbolos são mapas, ritos são lembretes. Batismo pode ser água, mas a imersão real é luz. A unção pode ser óleo, mas o toque que transforma é consciência. A câmara nupcial pode ser sala, mas o casamento autêntico é a união da alma com a sua origem. O sinal aponta, a viagem acontece dentro. Se o dedo aponta a lua, por que você tem adorado o dedo? Silêncio é ferramenta de guerra espiritual. Não contra pessoas, contra ruído. A mente fala sem parar porque tem medo do que o silêncio revela. No silêncio, a centelha encontra espaço.
A vigilância não é paranoia, é atenção amorosa e estável. O ciclo da culpa e a libertação. Você já percebeu que alguns pensamentos voltam sempre quando você decide ficar em silêncio? O que opõe esse caminho não é o ateu, nem o crítico. É o sistema que precisa da sua culpa crônica. A culpa gera sede de punição. A punição gera mais culpa. É um moinho. Culpa. Punição. Mais culpa. Mais punição. O Cristo verdadeiro quebra esse ciclo, mostrando o valor do ser antes do desempenho. O erro não define o filho. A responsabilidade pela própria libertação. O filho ajusta o erro quando reconhece a sua origem. Há um ponto que assusta toda autoridade baseada em controle. A responsabilidade pela própria libertação é sua. Ninguém vai viver por você o que só você pode ver. O enviado aponta. Você caminha. O mestre sussurra. Você pratica. Não existe medalha mágica. Existe decisão repetida. Você está preparado para caminhar sem bengalas religiosas. Reconhecimento da origem. O filho ajusta o erro quando reconhece sua verdadeira origem. Responsabilidade pessoal. A libertação é sua responsabilidade. Ninguém pode viver isso por você. Prática constante. O mestre aponta. Você caminha. Não há medalha mágica, apenas decisão repetida. A distinção entre o Supremo e o pequeno. O Deus Supremo. Não precisa da sua adoração para existir. Respira como vida, não como protocolo. Não exige cerimônia ou palácio. Oferece liberdade e plenitude. O Deus pequeno, demiurgo, exige cerimônia e adoração. Necessita de palácio e sede política. Demanda protocolos e rituais. Mantém controle através do medo. Observe como isso rearruma a história. Quando essa distinção cai no coração, algo muda de eixo. A oração deixa de ser pedido por coisas e vira encontro com a fonte. As janelas para o invisível. Os antigos deram nomes para forças e camadas do invisível. Ruach como sopro, Shekinah como presença, Sofia como sabedoria. Esses nomes não são folclore, são janelas. Quando a pessoa trata tudo como metáfora, ela fecha janelas por medo de vento. Quando ela absolutiza as palavras, ela transforma janelas em muros. A gnose mantém a janela aberta e lembra, olha o céu e não o batente. A cada revelação parcial, eu repito a promessa. A grande virada ainda está adiante. O que você ouviu até aqui é só a moldura. A ignorância como névoa com voz. Falta o retrato, falta entender na prática como cada camada de controle se instala e como cada chave de libertação funciona no corpo, na mente e no espírito. Você aceita descer mais um degrau hoje? Os mestres relataram que a ignorância é uma névoa com voz. O evangelho da verdade ressoa. Foi a ignorância do Pai que causou angústia e terror. Quando o conhecimento verdadeiro chega, o medo recua como alguém que acorda de um sonho ruim. Note a imagem. Não há briga entre monstros. A despertar e despertar não pede licença. O poder e a política como cenários da mesma disputa. Talvez você pergunte onde entra a história, a cultura, a política. Elas entram como cenários onde a mesma disputa se repete. Quem usa o nome de Deus para manter poder faz isso porque teme a luz do conhecimento. Quando a pessoa simples percebe que carrega uma centelha, todo o império perde uma peça no tabuleiro. Por isso, tanta resistência quando alguém diz que prefere consciência a ritual. O medo do conhecimento. Quem usa o nome de Deus para manter poder teme a luz do conhecimento verdadeiro. O despertar da centelha. Quando a pessoa simples percebe que carrega uma centelha divina, o império perde uma peça no tabuleiro. A resistência ao despertar. Por isso há tanta resistência quando alguém prefere consciência a ritual. O convite ao teste prático. Eu não peço que você acredite para me agradar. Eu peço que você teste. Quando uma emoção antiga subir, observe sem fugir. Quando um hábito nocivo chamar, respire e sinta o chamado da centelha. Quando alguém te ofender, escolha a resposta que preserva a luz em você e no outro. Pequenas decisões alinham o eixo. Repita até que a lembrança vire estado. O Cristo vivo aponta um norte, não um clube. Ele diz que a verdade liberta, porque a verdade é o reconhecimento da origem. A presença do Supremo além das instituições. Se a sua espiritualidade te prende a um lugar, a uma terra, a uma parede, ela é pequena. O Altíssimo não cabe em prédio. O Evangelho de Tomé deixa outra pista breve. Dividi a madeira e eu estou lá. A presença do Supremo não é monopólio de instituição.
Eu sei que isso incomoda quem tem carreira baseada em hierarquias de medo. Mas o nosso compromisso aqui é com a luz que cura. O que virá na continuação vai nomear com mais precisão os mecanismos de controle, o jogo dos arcontes e as ferramentas de libertação que os textos antigos preservaram. Prepare-se para a próxima etapa. Prepare a atenção. A próxima etapa vai tocar em crenças muito queridas. Agora, respire fundo, feche os olhos por alguns segundos e perceba se há uma lembrança silenciosa pulsando por trás do seu nome e da sua história. Se você sentiu esse sopro, você já cruzou a primeira porta. A grande questão: o que acontece quando a centelha decide deixar de negociar com o medo? O inimigo real não é o vizinho de outra religião. É a força que te convence que você é apenas uma peça cansada em um jogo sem sentido. A mentira. Essa força te chama pelo nome do trauma. Ela diz que você é o seu passado. Ela diz que você não tem escolha. Ela mente. O poder de nomear e a luz da consciência. Quando você a expõe, ela enfraquece. Você está disposto a falar em voz alta as crenças que ainda te prendem. Os textos antigos falam de nomes verdadeiros. Nomear não é moda esotérica, é trazer algo para a luz da consciência. Quando você diz com clareza aquilo que age por baixo do seu comportamento, algo perde o domínio. A hipótese dos arcontes sussurra que os poderes inferiores dominam pela ignorância. A luz desfaz a posse. O que você evita nomear há tanto tempo? O clamor de Sofia e o retorno por camadas. Piste Sofia narra um clamor que sobe da alma que se lembra da luz. Minha força me abandonou, a luz me salvou. É súplica e é movimento. Não é fuga, é retorno por camadas. Retorno por camadas. A cada camada, um pedaço de si volta para casa. Não espere espetáculo, espere sobriedade. A luz que revela. A luz não faz barulho para impressionar. A luz revela o que é. Aprender com as quedas. E quando vier a queda, porque ela virá, não transforme a queda em identidade. Levante com lucidez. Aprenda. Corrija a rota. A diferença entre quem dorme e quem acorda não é ausência de erro, é a velocidade do retorno. O Cristo vivo não mede você por tropeços. Ele mede pelo eixo que você escolhe depois do tropeço. Você consegue recomeçar ainda hoje?